Ok, gente, o que a gente acabou de ver é tudo muito bonito, muito bom, mas não resolve o problema, né? Eu quero resolver as equações do movimento, que são essas duas que vieram das equações de Lagrange, né? Eu quero achar R em função do tempo e θ em função do tempo, conhecendo essas duas equações. Só que isso, como a gente já viu, é difícil fazer, né? Por isso que eu tô levando esse tempão para ir passo a passo para, no final das contas, tentar resolver. A gente vai descobrir que no final das contas não dá para resolver 100%. No papel, dá para resolver numericamente, tá? Então, como isso é muito difícil de fazer no lápis e papel, a gente vai tentar alguns passos intermediários para obter mais informações sobre o problema. A primeira coisa é substituir o problema de achar R em função do tempo e θ em função do tempo por um problema de achar a trajetória da partícula fictícia de massa μ, ou seja, de encontrar a órbita dessa partícula. Tá? A órbita significa o seguinte: encontrar a equação R em função de θ. Né? Eu sei que R depende de tempo e θ depende do tempo também, por essas duas equações. Mas eu quero tentar encontrar uma maneira de eliminar o tempo da jogada para o R e escrever R em função de θ. Né? Se eu sei qual é o θ e qual é o R, eu sei a posição da partícula na órbita, né? Na trajetória. Se eu souber também qual é o θ em função do tempo, eu sei a posição exata da partícula na trajetória em qualquer instante. Né? Se eu não sei o θ em função do tempo, mas se eu sei pelo menos o R em função do θ, eu conheço a trajetória. Né? Eu não sei em qual instante a partícula está em um certo ponto da trajetória, mas eu conheço todos os pontos da trajetória, conheço a órbita. Né? Eu preciso, óbvio, de conhecer θ em função do tempo para saber a posição exata em qualquer instante. Mas achar a equação da órbita é um grande avanço, né? Já é um grande passo para resolver o problema final. Tá? Então tá, a gente sabe dessas duas equações aqui de cima que a gente pode reescrever a primeira equação dessa maneira, né? Substituindo o θ ponto lá usando a segunda equação, que é dado por isso daqui. Tudo bem? Então eu reescrevo a primeira equação, que eu vou chamar agora de 1, dessa maneira aqui, sendo que o θ ponto é dado por isso. Eu vou fazer agora uma substituição de variáveis, trocar R por U. E U é uma nova variável, uma variável auxiliar. Né? Da mesma maneira que eu vou continuar tratando o R como função de θ, eu continuo tratando o U como função de θ. Tá? E a substituição que eu vou fazer é essa daqui, perdão. R é 1 sobre U. Tá? E o objetivo desse caso é trocar o R ponto e o R por U ponto, o 2 pontos e U. Tudo bem? Primeira coisa, a gente quer achar a derivada segunda de R em relação ao tempo, R 2 pontos. Então vamos primeiro achar o R ponto, em função das derivadas de U. Tá? Olhando por aqui, ó, você tem que derivar R em função de θ e depois multiplicar por θ ponto. Né? dr dt é igual a dr dθ dθ dt. Certo? Ou seja, dr dθ, θ ponto. Vamos lá. A derivada em função de θ disso é 1 sobre u, a derivada é menos 1 sobre u ao quadrado, du dθ. Né? Derivada em relação a θ é menos 1 sobre u ao quadrado, du dθ. E como a derivada original é em relação ao tempo, multiplica por dθ dt, que é o θ ponto. Certo? Então essa expressão aqui é uma expressão para R ponto, em função das derivadas de u em relação a θ e do θ ponto. Mas veja que dessa equação 2 aqui, o θ ponto é dado por isso, né? E ele aparece aqui um 1 sobre R ao quadrado. Mas 1 sobre R ao quadrado é U ao quadrado, certo? Então eu troco. θ ponto é L sobre μ U ao quadrado. Quando eu faço a substituição embaixo e simplifico, o U ao quadrado que tinha aqui embaixo vai cancelar com o que aparece agora em cima, o que me fornece essa equação aqui para R ponto. Aqui do lado direito só aparece U e θ, não aparece mais o tempo. Né? Então já consegui eliminar o tempo de R ponto. Mas eu preciso do R 2 pontos. Né? Então eu pego essa equação e derivo outra vez. R ponto deriva em relação ao tempo para chegar em R 2 pontos. Vai ser, menos L sobre μ, que é constante, du dθ, mas eu quero achar ddt de du dθ. ddt de du dθ é d dθ de du dθ vezes dθ dt, que é o θ ponto. E fazendo a mesma coisa, né, trocando o θ ponto por isso daqui,
né? E simplificando, eu vou chegar em que R2 pontos é isso daqui. De novo, não aparece mais o tempo do lado direito aqui. Tá? O que eu vou fazer agora é trocar o R2 pontos da equação 1 por isso tudo. Tá? Que é o que está feito aqui. Nessa primeira parte aqui da equação. É pegar, trocar o R2 pontos pela nossa variável auxiliar e trocar também a força, que dependia de R, né? A força depende de R. Eu troco R por 1 sobre U na força, obtenho uma força em função de U. Simplificando, eu chego nessa equação 6, tá? Que é uma equação diferencial para essa variável auxiliar U. Não consigo agora progredir se eu não falar qual é a força. Tá? Eu preciso resolver 6 para uma força conhecida, né? E aí eu obtenho U de θ. Obtendo U de θ usando a equação 3, que é essa aqui, né? Ou seja, se eu sei U de θ, eu inverto e obtenho R de θ, né? Que é a trajetória que eu estou procurando. Tudo bem? Então agora eu preciso achar um problema específico, colocar uma força específica aqui para achar o U. Faz 1 sobre U, obtenho R de θ e obtenho a órbita, R de θ. Depois, né, depois eu tento achar o θ ponto. Se eu sei o R, eu sei o θ ponto, daí eu tento achar. Tá? Mas a gente não vai fazer isso por enquanto, vai fazer só a equação da órbita R de θ. Tá? Para um problema específico, qual vai ser? Gravitação. Né? Gravitação é isso aqui, o problema original, né? Duas massas separadas por uma distância r, com uma atração gravitacional dada pela lei de Newton da gravitação universal, né? O sinal de menos aqui porque é a atração, proporcional às massas, M1 e M2, e inversamente proporcional ao quadrado da separação R. Né? Essa daqui é a força R. Tudo bem? Então no próximo vídeo a gente vai aplicar essa força, jogar essa força aqui, trocando R por U, né? Resolver esse problema e achar a equação da trajetória gravitacional, a órbita de um objeto ao redor de outro. Tudo bem? Então até o próximo vídeo. Valeu!